Vamos meditar na palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus, nessa noite abençoada, noite do Senhor. Ouçamos aquilo que Deus tem a falar aos nossos corações. Hoje eu quero falar a respeito da viúva, mas a viúva de Naim. Amém? A respeito da viúva de Naim. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11 até o versículo 17. Eu lerei o texto na nova tradução da linguagem de hoje. É uma tradução bem clara, que o texto é bem claro. Nos diz a palavra, Lucas, capítulo 7, versículo 11. Pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo o enterro. O defunto era filho único de uma viúva, e muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena e disse: "Não chore." Então ele chegou mais perto e tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: "Moço, eu ordeno a você, levante-se." O moço sentou-se no caixão e começou a falar, e Jesus o entregou à mãe. Todos ficaram com muito medo e louvavam a Deus, dizendo: "Que grande profeta apareceu entre nós! Deus veio salvar o seu povo." Essas notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país e pelas regiões vizinhas. Amém. Senhor, nós te louvamos pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu zelo, Senhor. Mais uma vez estamos aqui reunidos com esses irmãos amados para te glorificar, para te bendizer e também, Senhor, para ouvir a voz do Espírito Santo. Que tu fales aos nossos corações nessa noite, Senhor, nos dando o discernimento, a direção, Pai, o ensinamento para que nós possamos cada dia mais olhar para ti e querermos ser semelhantes a ti, Senhor. Que nós possamos, Pai, sermos um contigo em todos os aspectos da nossa vida. Deus, fale conosco, é que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Irmãos, muitas vezes nós somos surpreendidos. Muitas vezes nós somos surpreendidos com o inesperado. As situações aparecem de uma hora para outra, nos pegam de surpresa e muitas vezes, amados, são situações complicadas, difíceis para nós. Situações que nós não temos como administrar, ficam difíceis para serem resolvidas. São tristezas que batem em nossos corações. Talvez a enfermidade que entra em nosso corpo, as mais diversas dificuldades. Nós somos, irmãos, e estamos sujeitos a estas surpresas inesperadas. Estamos sujeitos a essas situações. E com aquela mulher que o texto chama de viúva de Naim, não foi muito diferente. Ela já havia perdido seu marido, já havia passado por um sofrimento. Naquele tempo era muito difícil para uma viúva viver. Ela dependia do trabalho do seu esposo. E logo um tempo depois, vem a falecer o seu filho. Olha, irmãos, quanto sofrimento, quanta dificuldade, quanto problema para aquela mulher, irmãos, quanta tristeza invadiu o coração daquela mulher. Mas, amados, quando a situação fica difícil, quando nós olhamos para um lado, olhamos para o outro e não conseguimos mais enxergar um horizonte, enxergar uma solução, é preciso lembrarmos do Senhor, irmãos, lembrarmos de Deus, porque Deus é conosco. Porque Deus é o nosso amparo, porque Deus é o nosso guardador, porque Deus é o nosso ajudador. O Senhor é aquele que acampa ao nosso redor, o Senhor é aquele que coloca-nos de pé e faz-nos marchar por caminhos aplainados, irmãos. Esse é o Senhor, este é o Salvador no qual nós cremos e entregamos a nossa vida. Com aquela mulher, irmãos, a situação estava de mal a pior, estava complicada, sem esperança. Todos aqui já perderam um ente querido, com certeza, e você vê a pessoa no caixão, aí você conclui, não tem mais solução.
Não tem como restaurar, não tem como voltar atrás. O médico não pode fazer nada, ninguém pode fazer nada. É assim a realidade da morte, e bem provável também era assim a realidade daquela mulher. Ela olhou para seu filho e via que não tinha mais solução. Ela viu que era mais uma fase de sofrimento, mais uma fase de dificuldade. Mas quando Jesus aparece no horizonte da nossa vida, quando Jesus aparece no portão da nossa vida, irmãos, todas as coisas são mudadas, todas as coisas são restauradas na nossa existência. Nós vimos, irmãos, que aquela mulher estava ali levando o seu filho para a sepultura, e quando ela sai do portão da cidade de Naim, quando ela anda em direção ao cemitério, ela depara com a figura de Jesus Cristo, ela encontra-se com Jesus, ela olha para Jesus, ela vê Jesus ali chegando, irmãos, chegando. Oh, glórias! Louvado seja o nome santo de Deus. E Deus é assim conosco, irmãos. Deus quer nos surpreender com coisas boas. O Senhor quer encher o nosso coração com a sua presença. Deus quer mover poderosamente na nossa vida, nos colocar de pé para que nós possamos andar segundo a vontade dEle, fazendo a vontade dEle, alegrando-nos na presença dEle, irmãos. Esta é a meta de Deus para cada um de nós. E com aquela mulher também não foi diferente, irmãos. Não foi diferente. Quando Jesus deparou-se com ela, ele viu uma mulher triste, viu uma mulher abatida, ele viu uma mulher que estava sofrendo, e o Senhor Jesus se deixou comover. A Bíblia diz que Jesus teve compaixão para com aquela mulher, compaixão para com aquela mulher. Mas o Senhor Jesus, amados, Ele anda por aí restaurando as vidas, e ali foi dessa forma também. Antes ele estava em Cafarnaum, onde o servo do centurião havia passado por problemas de saúde. E o centurião mandou alguém ao encontro de Jesus. Quando Jesus ordenou que aquela enfermidade fosse retirada daquele corpo, nós vimos que aquele servo foi restaurado por completo. É assim que o Senhor faz. O Senhor anda por aí para restaurar. O Senhor anda por aí para nos curar, irmãos. Basta que queiramos, basta que encontremos com Ele. E eu preciso querer Jesus. Eu preciso querer me encontrar com Cristo, o Todo-Poderoso. E aquela mulher saía com seu filho, as pessoas o carregavam, estavam levando para o cemitério. Quando ela deparou-se com Jesus Cristo, Jesus olhou para aquela mulher, irmãos, e ela foi surpreendida pela presença maravilhosa de Cristo, foi surpreendida pelo poder do Senhor, foi surpreendida pelo amor de Deus para com a sua vida. O Senhor, irmãos, olhou para aquela mulher e teve compaixão. O Senhor teve dó daquela mulher. O Senhor teve dó daquela mulher. O interessante, irmãos, é que aquela mulher não pediu nada para Jesus. Quando você lê o texto um pouco mais atentamente, você verá que ela não chegou a Jesus chorando. Ah, Jesus, meu filho morreu. Ah, Jesus, como está a minha situação. Veja, Jesus, como está a minha vida. Olha só o meu sofrimento. Olha isso, olha aquilo. Aquela mulher não chegou diante do Senhor com este clamor. Mas ela carregava dentro do seu coração, irmãos, o temor ao Todo-Poderoso. Era uma mulher sensível ao Senhor. E quando Jesus olhou para ela, Jesus sentiu compaixão. O Senhor sentiu compaixão daquela mulher. O Senhor, irmãos, Ele também quer sentir compaixão de cada um de nós. O Senhor Deus quer nos tomar nas suas mãos. Ele quer mudar a nossa sorte. Mas Ele quer que nosso coração também seja sensível à sua voz. Sensível a Ele, irmãos. Muitas vezes, amados, nós queremos receber do Senhor as bênçãos. Queremos receber do Senhor as bênçãos. Queremos, sim, queremos tantas bênçãos. Queremos ser tanto abençoados pelo Senhor. Mas o que é que nós temos feito para o Senhor? O que é que nós temos feito para Deus, amados?
Nós precisamos entender que a nossa vida foi comprada por Cristo. A Bíblia diz que Ele derramou o seu sangue para que nós pudéssemos ter vida. Ele comprou-nos para sermos propriedades dEle, irmãos. Nós somos propriedades de Cristo Jesus e como propriedades do Senhor, nós não podemos andar de qualquer jeito, mas andar em submissão à verdade, submissão à vontade, submissão ao querer do Todo-Poderoso, encaixando a nossa vida na vida de Jesus. Nós não podemos encaixar Jesus na nossa vida, irmãos. Nós confundimos isso, não é? Tem muitas pessoas que querem encaixar Jesus na sua vida, mas é diferente. Nós é que precisamos nos encaixar na vida de Jesus, porque não é Jesus que molda-se a nós, nós é que precisamos moldar a nossa vida a Jesus, irmãos. Eu preciso encaixar-me em Cristo, tornar-me uma só criatura com Ele, uma só pessoa com Ele. É assim que a Bíblia diz. Eu preciso para que isso aconteça, santificar-me, buscar o Todo-Poderoso com todas as forças do meu ser, não só quando as coisas estão difíceis, Muitas vezes nós temos visto que corremos para os pés de Cristo quando as coisas tornam-se difíceis. Quando as coisas estão complicadas, estão impossíveis, sem solução, sem visão, aí nós corremos para Cristo Jesus. É como se Jesus fosse um local assim que você só vai mesmo quando a coisa está complicada. Mas a Bíblia diz, irmãos, que devemos buscar o Senhor em espírito e em verdade, e isso continuamente, amados, continuamente. Eu preciso ser santo todos os dias da minha vida, eu preciso estar em comunhão com o Senhor todos os dias da minha vida. Eu não posso viver desassociado de Deus, eu não posso andar sozinho por aí, amados. Eu tenho que ter uma companhia contínua, e a companhia na minha vida é a do Senhor. A minha vida precisa ser templo do Espírito Santo de Deus. E quando eu sou templo do Espírito Santo de Deus, é o Espírito que vai habitar dentro da minha existência. É o Espírito Santo de Deus que vai guiar a minha vida. É o Espírito Santo de Deus que vai direcionar-me. É o Espírito Santo de Deus que vai fazer-me andar por caminhos que o agrade, que o satisfaça, que o deixe feliz. Amados, Jesus, enquanto esteve na terra, nós vemos que uma série de pessoas andavam atrás do Senhor. Uma série de pessoas, uma multidão seguia Jesus Cristo. Uma multidão, mas certo, irmãos, certo entre aqueles eram os discípulos. Os demais estavam interessados naquilo que Jesus poderia dar. As demais pessoas estavam interessadas na bênção, irmãos. Interessados nas bênçãos que Cristo pode dar. E nós temos visto isso em nossos dias com tanta clareza. Quantas pessoas estão correndo atrás da bênção, mas esquece do abençoador. Quantas pessoas querem a bênção, mas não querem o abençoador. Quantas pessoas querem receber aquilo que Deus pode dar. Quantas pessoas querem receber aquilo que Cristo pode dar, mas não querem Cristo nas suas vidas. Não querem Cristo. Acha que Jesus tem o dever de nos abençoar. Acha que Jesus tem o dever de fazer alguma coisa por nós. Não é assim, irmãos. Nós é que temos o dever de submetermos a nossa vida por completo a Cristo, vivermos a verdade dele sem parar, sem cessar, porque quando assim fazemos, nós vamos ver a glória do Senhor se manifestar poderosamente na nossa existência. A viúva de Naim, aquela mulher que passou por sofrimentos difíceis, que passou por momentos complicados na sua existência, perdeu seu esposo, perdeu seu filho, mas não perdeu a fé, não perdeu a comunhão com o Senhor, não perdeu a presença de Deus na sua existência. Tanto é que quando Jesus a viu sair com seu filho, ele olhou e teve compaixão dela, irmãos, teve compaixão. Em outras palavras, aquela mulher moveu o coração do Senhor, moveu o Senhor, mas ela moveu, irmãos, não porque era altiva, não porque era rica, não porque era pobre, não porque era bonita, não porque era feia, mas porque tinha um coração sensível ao Espírito Santo de Deus.
um coração sensível ao Espírito Santo de Deus. E é isso que nós precisamos para as nossas vidas, amados. Coração sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Quando você tem um coração sensível ao Espírito Santo de Deus, Ele nos usará poderosamente, te usará para fazer a obra, te usará para manifestar a sua glória. E assim foi com aquela mulher. Ela chegou diante do Senhor, e o Senhor teve dela compaixão, amados. Olhou para ela e viu a necessidade que ela tinha, que seu filho fosse restaurado, que seu filho fosse ressuscitado. Jesus olhou e manifestou ali o seu poder, mostrou para aquela mulher que o Senhor pode todas as coisas. Irmãos, nunca esqueça, a fidelidade para com o Senhor, ela abre portas, abre portas. A nossa fidelidade ao Senhor é a fonte do milagre. Quando eu sou fiel ao Senhor, eu recebo do Deus Todo-Poderoso o milagre que Ele tem para a minha vida. Se você quer receber o milagre de Deus para a tua existência, seja fiel ao Senhor. Seja fiel ao Senhor, amados. Queres receber a bênção do Senhor na tua vida? Seja fiel, seja fiel, seja fiel. A Bíblia diz, seja fiel até a morte. Precisamos perseverar na fidelidade a Deus continuamente, todos os dias da nossa vida, todos os dias da nossa existência. Nós não podemos perder Deus de vista jamais. É preciso acordar com o Senhor, almoçar com o Senhor, dormir com o Senhor, sonhar com o Senhor, trabalhar com o Senhor, andar com o Senhor, viver com o Senhor. Tudo é com Deus. Tudo é com Deus. É assim que Deus age na vida da gente, irmãos. É dessa forma que o Senhor age. Amados, o Senhor tem colocado na nossa boca uma palavra diferente. Porque nós não estamos aqui para agradar homens. Nós não estamos aqui para agradar homens. Se eu quisesse agradar cada um de vocês e até a mim mesmo, eu teria aqui uma mensagem tão bonita para vocês. Uma mensagem legal, gostosa de se ouvir. Mas a palavra que o Senhor coloca na minha boca é preciso deixar o pecado, é preciso deixar o diabo, é preciso afastar do pecado para que o Espírito Santo de Deus mova dentro da gente, irmãos, mova nossos corações. E quando nós somos fiéis, quando nós somos do Senhor, não há limites para a ação do Senhor, nada é demasiadamente grande, irmãos, nada é demasiadamente grande. E aquela mulher, ela tinha na sua mão um grande problema. Seu filho morto, sendo levado para a sepultura. O que poderia mudar a história daquela mulher? O que é que poderia mudar a história daquela mulher? Qual o teu problema, irmãos? Qual o teu problema, irmã? Qual a tua dificuldade? O que é que pode? Quem é que pode mudar a tua história? Jesus mudou a história da viúva de Naim. Jesus mudou por completo a história daquela mulher. Ela já tinha, irmãos, ela estava levando para a sepultura o seu filho, mas Jesus veio no momento certo e falou para aquele rapaz: moço, eu ordeno a você, levante-se. Moço, eu ordeno a você, levante-se. Eis a palavra do Senhor liberada sobre a tua vida. Eis a palavra do Senhor. O Senhor diz para você: eu ordeno, levante-se, levante-se, povo do Senhor. Eu ordeno, levante-se, povo de Deus. Levante da sepultura, levante da morte, do pecado, levante do erro, levante daquilo que o afasta do Senhor. Eu ordeno, levante-se em nome de Jesus. Tem que levantar, povo dos céus, tem que levantar dessa morte para Cristo, amados. Tem que passar pela ressurreição, e a ressurreição é Cristo Jesus, é Ele que nos ressuscita, e essa ressurreição, a Bíblia diz que somos feitos em novas criaturas. Aqueles que passam por Cristo Jesus, a sua velha vida, ela é apagada, e somos feitos em novas criaturas.
novas criaturas. Irmãos, aquele jovem levantou do seu caixão e começou a falar. O moço sentou-se no caixão e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Este é o milagre de Deus. Esse é o milagre do Senhor na vida de cada um de nós. Nós precisamos agir dessa forma, irmãos, olharmos para o Senhor, dedicarmos a Ele a nossa existência, para que Deus nos levante do nosso estado, do estado no qual estamos, do estado no qual nós estamos, e muitas vezes é um estado difícil, é um estado complicado, é um estado que aparentemente não tem solução. Olhe para o Senhor, porque Ele é o Deus do impossível. É Ele que muda, é Ele que restaura, é Ele que cura, é Ele que muda todas as coisas. Nada é demasiadamente difícil para Cristo Jesus, porque Ele é especialista em resolver causas impossíveis. Ele é especialista em resolver causas impossíveis. Mas Ele requer de nós a fidelidade. A fidelidade. O Senhor quer que você seja semelhante a Ele, que você tenha o sangue dele, que você tenha a essência. O DNA de Cristo precisa estar em nosso DNA, irmãos. Nós precisamos ser semelhantes ao Senhor em todos os aspectos. E quando assim agimos, irmãos, nós vamos voltar para o Senhor. Toda honra, toda glória, toda honra, toda glória, todo louvor será o nome santo de Deus, porque nós vamos reconhecer nosso estado lastimável. Pessoas que foram colocadas de pé pelo Senhor, não pela força própria, não pela nossa própria força, mas foi o Senhor que nos colocou de pé. E se foi o Senhor que nos colocou de pé, vamos andar com Ele, nós vamos fazer aquilo que Ele quer. E isto é que Deus quer, e é isto que Deus quer, que nós tenhamos na nossa boca uma palavra de louvor, uma palavra de adoração, uma palavra de exaltação ao Todo-Poderoso. Irmãos, olhemos para o Senhor e o reconheçamos como Salvador. É preciso olhar para o Senhor e reconhecer Jesus como Salvador. Para finalizar a nossa palavra, irmãos, eu quero apenas falar que salvação, amados, salvação é preciso passar por Jesus. É preciso passar por Jesus. Se você não passar por Jesus, impossível ser salvo. Não esqueça desse detalhe. Eu não posso ser salvo porque sou da igreja. Eu não posso ser salvo porque eu faço isso ou faço aquilo. Eu não posso ser salvo porque eu tenho um título, seja de pastor, seja de diácono, presbítero, obreiro ou outro qualquer. Nada disso me salva, irmãos. Quem me salva é Jesus. Mas para passar por Jesus, eu tenho que andar no caminho. E o caminho é Jesus. Eu tenho que chegar a Deus através de Jesus. Ele é o único mediador. Portanto, amados, não há como escapar de Jesus para alcançar a salvação. Não há como escaparmos dele. Ele é a única porta, é o único Senhor, o único Salvador, queridos. Mas para que eu viva essa salvação, eu tenho que adequar a minha vida a Cristo. Eu tenho que me encaixar na visão do Senhor. Eu tenho que fazer a vontade dele para a minha vida a cada instante, a cada minuto. E quando assim fazemos, irmãos, o milagre vem sobre a nossa vida. O Senhor é o Deus que curou, o Senhor é o Deus que ressuscitou, o Senhor é o Deus que ressuscitou o filho da viúva de Naim. O Senhor é o Deus que pode mudar por completo a tua história. Em todos os aspectos, pode ressuscitar você, levantar você da sepultura do pecado, te colocar de pé e te envolver com toda sorte de bênçãos, irmãos. Com toda sorte de bênçãos. Olhemos, portanto, para o Senhor, amados. E se porventura você não tem vivido essa verdade, é preciso confessar o teu pecado, clamar pelo perdão e deixar que a verdade do Senhor adentre a tua vida. Deixe, portanto, que a verdade do Senhor entre na tua existência e que você seja segundo o coração do Senhor.
e Deus restaurará por completo a tua existência, para a honra e para a glória dele próprio. Amém. Amém, amados. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos porque mais uma vez tu falou aos nossos corações. Oh Deus, tu testificou a tua palavra aos nossos corações, meu Senhor Jesus. Nós queremos te glorificar por cada um desses que aqui estão presentes. Aqueles que necessitam que sejam alcançados pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu poder e pela tua mão, a mão que opera milagres, meu Deus. Faz a tua vontade em cada vida, mas que o principal milagre, Pai, seja que nós possamos reconhecê-lo como Senhor de fato da nossa vida e vivermos a tua vontade a cada instante, a cada minuto. Deus nos abençoe, nos guarde e nos oriente em nome de Jesus. Amém, Pai eterno. Amém, Senhor Jesus. Missão Cristã Vivos. Desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 400.